Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd, o portal do paraíso. E Nerd, a última coisa que ele queria. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando Raiz e Nutella de hoje, o Portal do Paraíso foi o primeiro longa-metragem que o ator Willem Dafoe fez em sua carreira no ano de 1980. E aparentemente ele não fez nada que prestasse nesse filme, porque o papel dele tá escrito extra e a nota não creditado. Ele deve ter sido um figurante que tá lá no fundo da câmera, sabe? Você nem enxerga direito. E a última coisa que ele queria, né, que é um filme de 2020, é o filme mais recente de Willem Dafoe. E lembrando que o Willem Dafoe é ninguém menos do que o Duende Verde da trilogia clássica do Homem-Aranha. E obviamente o assunto de hoje é mais e mais rumores sobre Spider-Man No Way Home. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Conte. Vamos lá, Nariz. Não sei se é real, não sei se é verdade, se é fato, se é mentira, mas ao que tudo indica, uma pequena exibição testes do Spider-Man No Way Home, mostrando os primeiros 20 minutos do filme, foi exibida em algum lugar. A exibição teste é muito comum, ainda mais em blockbuster, que é uma exibição na qual eles chamam um seleto grupo de pessoas para assistir a um filme. E com base na opinião dessas pessoas, eles alteram ou não o filme. Repito, especialmente com blockbusters. E parece que foi feita uma exibição teste do Spider-Man No Way Home, mas o filme não está pronto ainda. Então eles exibiram os primeiros 20 minutos. Tá. Se for verdade. Mas eu acho que eles não escolheram muito bem as pessoas que eles exibiram esses 20 minutos, porque se for verdade, alguém deu com a língua nos dentes e fez uma descrição completa desses primeiros 20 minutos. Era isso, exatamente isso que eu ia perguntar. Como que essas coisas não vazam? Vazam de tantos outros modos, né? De tantos outros jeitos. E essas coisas raramente vazam assim. Contrato, era pra né, ter Nariz? toda hora, né? Mas tudo bem, mesmo com contrato. Sempre tem alguém que vai, sei lá, ganhar muita grana com isso. Entendeu? E compensar o contrato que a pessoa assinou, sabe? Sei lá. Deve ter algum grupo de pessoas que já são confiáveis, sabe? Aí ele sempre chama as mesmas pessoas, algo assim. Enfim, eu nem sei se o relato é verdade, mas bate com alguns rumores que foi dito sobre Spider-Man No Way Home. Vou ler aqui na íntegra todos os supostos 20 minutos iniciais do filme. Nossa. O filme começa em um tribunal, com o Peter Parker sendo julgado pelo assassinato de Mistério. Ele parece apavorado e usa um terno maior que o seu número. O juiz o considera culpado, a tia May começa a chorar e o tribunal se torna uma confusão. Após o logotipo da Marvel, corta para um Peter Parker foragido. Ele está sentando no trem, chapéu e óculos escuros. Ele segura uma mochila e o seu cartucho de teia está pendurado para fora. Ele percebe uma senhora olhando para sua mochila, tentando descobrir o que é aquilo. Ele então enfia de volta na mochila o seu cartucho de teia. MJ e Ned entram no trem para a surpresa de Peter, que tenta descer. A MJ o empurra de volta e ela, assim como Ned, também está disfarçada. Ned diz que a polícia faz diariamente diversas perguntas após Peter ter escapado da prisão, algo que o Peter diz ter sido bem fácil de executar. MJ diz que quando ela chegou em casa, a polícia estava em sua porta. Então ela e Ned decidiram fugir e encontrar o Peter. Peter pergunta como o encontraram. Eles respondem que foram falar com o Doutor Estranho. Um diálogo aparece aqui. Ele tem aquela janela, sabe? Não dá pra confundir, se referindo à janela enorme do Sanctus Sanctorum. Peter fica chocado e diz que eles não podem ir com ele ou sair pedindo ajuda para super-heróis. Então Ned questiona, ué, não é para isso que super-heróis servem? Eles saem de Nova York e vão para uma zona rural de Nova Jersey.
Ned trouxe um saco de marshmallows que os três estão assando em uma fogueira. Eis que a cabeça do Doutor Estranho surge neste fogo, assustando a MJ. Strange diz a Peter que sabe que ele é inocente e transporta os três para o Sanctus Sanctorum. Strange diz que tem um quarto livre porque Wong saiu em uma missão. Então Peter e MJ ficam com um, Ned fica com outro. Strange diz que eles podem ficar, mas que Peter precisa consertar tudo o mais rápido possível. Ned e MJ estão na biblioteca. Peter entra no observatório e começa a explorar. Ele gira um globo sem querer e um observatório ainda maior se abre. Vemos então a imagem da Terra gerando um monte de outras terras por toda a sala. Estranho entra e conserta as coisas, repreendendo o Peter, que acaba indo para o seu quarto, mas não consegue dormir. Há um estrondo e ele ouve um "ugh" na sala ao lado, como se alguém tivesse batido em algo, tivesse acabado de cair. E de acordo com essa descrição, Nariz, os 20 minutos acaba aí. Nossa. Logo depois desse "ugh" que eles escutam, e o cara, obviamente, suspeita que pode ser a chegada, tanto do Tobey Maguire como do Andrew Garfield, de suas respectivas dimensões. Mas se for a chegada de alguém, pode ser chegada de qualquer um, né? Alfred Molina, do Dr. Octopus, o Electro e etc. Mas assim, olha, eu gostei desses primeiros 20 minutos. E tem cara de comecinho de filme mesmo, né? Tem sem uma mutação. construção, né? Tem que, na verdade, eu tava achando, falei, nossa, vão ser 20 minutos do Mike contando cena por cena. Mas é um resumão, né? Um resumão de 20 minutos, pulando com certeza muita coisa, né? Aí funciona. Se 20 minutos do filme é esse trecho todo aí, tem uma base, porque vai ter que mostrar o Peter fugindo da polícia, vai ter que mostrar todas essas coisas, né, pra construir essa situação, porque ficaria muito estranho logo de cara o Doutor Estranho já aparecer, né, resolvendo o problema do Peter, entendeu? Então, assim, se for os 20 primeiros minutos... Mas no caso, eles pediram, o Ned e a MJ pediram ajuda ao Doutor Estranho antes. Sim, então sim. ele não apareceu do nada, ele tava de alguma forma de olho no Peter, reconheceu que ele é inocente e etc. Sim, é que se você imaginasse que essa sequência aconteceria muito mais rápido, imagina que do jeito que você me contou aqui, você levou uns 5 minutos pra contar. Se fosse 5 minutos de filme, ia ser muito rápido. Aí eu já não ia gostar, mas como você falou que é um resumo de 20 minutos, aí com certeza eles vão trabalhar melhor isso e vai ficar bem interessante. Agora, sem dúvida. Se esse que eles ouviram os dois Homem-Aranhas chegando, vai ser muito quebra de clímax, porque eu imaginava eles chegando numa cena foda, entendeu? Mas se for numa cena foda, por exemplo, eu acho que a ideia é mostrar que eles apareceram por acidente. No Homem-Aranha no Universo foi assim. Não, foi numa cena foda que eles apareceram. O Peter Parker da outra realidade apareceu de um de cara no prédio. Sim, não, mas eu não estou questionando que, tipo, eles têm que aparecer na hora de um combate e vir Não, mas a união dos três Homem-Aranhas, eu acho que tem que ser uma cena épica. Eles caírem cada um em um canto, em alguma coisa, tudo bem. Agora, cair na sala do lado fazendo aí eu já acho uma bosta. Pode ser, mas pode ser, de repente, pode ser o Dr. Octopus sendo extraído do mar no exato momento, como o próprio Alfred Molina disse, sabe? Nunca se sabe. Enfim, mas continuando, Nariz, tem outros rumores de Spider-Man No Way Home, que aparentemente é a confirmação do Norman Osborn, do Willem Dafoe, que é o nosso querido Duende Verde, que foi o Raiz e Nutella de hoje. E mais uma vez, os insiders afirmam que ele não só estará no filme, né, como ele vai ser o principal vilão. A grande mente por trás dos vilões que vão aparecer, do multiverso. Não sei dizer se ele é a mente por trás do multiverso, mas eu acho que ao parar neste universo, ele vai logo tomar as rédeas da situação. Legal. Mas agora, a fonte revelou o futuro do vilão após Spider-Man No Way Home. E segundo um site chamado The Hashtag Show, a Marvel Studios planeja introduzir uma outra versão de Norman Osborn. Eles explicam que depois dos eventos de No Way Home,
onde o herói enfrentará, né, o Duende Verde de Willem Dafoe, Peter vai começar a procurar pelo chefão da Oscorp, né, na sua própria realidade para ver se ele existe. Só que para o choque do Peters, né, se for verdade isso, quando ele encontrar Norman, ele vai descobrir que no mundo dele, o Norman é um cara legal, com aspirações políticas, doações para a caridade e inclusive apoio aos Vingadores. Caraca. E que a ideia, né, é brincar, né, novamente com as expectativas e usar o multiverso para apresentar uma versão boa do Duende Verde. Só que ele deixa claro que isso dura por um tempo, porque o personagem é pensado para ser estabelecido como um vilão conforme os anos forem passar. Tá. Mais ou menos como que acontece com Norman Osborn nos games do Spider-Man recentes, né? Se você pegar o Spider-Man de PlayStation 4, o Norman ele não é um vilão ainda. Ele nunca foi o Duende Verde. E ele é só um empresário. Sim. Só que leva a crer que vai ter uma construção de arco de vilão com ele no game. E parece que vai ser algo similar no cinema. E o rumor, né, finaliza dizendo que este Norman Osborn não é o Willem Dafoe. Esse que é bonzinho e vai ser construído até se tornar um vilão, né? Parece que a Marvel já tem alguém em mente, só que não se sabe se o ator em questão aceitou a oferta. Então, gente, espera aí, ó, 2 Duendes Verdes no MCU e um novo ator para cada um deles. Boa, interessante. Achei interessante. E mais uma vez, né, o Insider disse que vários insiders estão batendo nessa tecla há bastante tempo de que a Marvel Studios quer transformar Norman Osborn em um grande vilão da fase, não sei se da fase 4 ou da fase 5, mas um vilão tipo Thanos dessa fase, sabe? Tá. O que eu acho genial, porque seria muito chato ter a repetição de um vilão do espaço. E eu não consigo ver muito eles fugindo desse clichê do vilão do espaço, sabe? Tipo, Galactus, Thanos e etc. Mas ter um Norman Osborn que pode afetar muito mais psicologicamente esses personagens do que fisicamente, seria muito legal. Sim, concordo. Tanto que ele já tá suspeitando que talvez o Norman apareça, esse Norman do bem, né, apareça já em Invasão Secreta. O que já prova que existe uma parceria gigante entre a Disney e a Sony novamente. Relembrando, né, que nós até citamos uma notícia de que, apesar do acordo da Sony com a Netflix, eles também fizeram um novo acordo com a Disney para colocar vários filmes da Sony, especificamente o do Sunk, né, que é o Sony Universe of Marvel Characters, no Disney Plus. E pra mim isso só indica boa relação. Também concordo. Então, e talvez uma melhor forma possível de você convencer a Sony seria falando, olha, a gente tem grandes planos para um personagem que pertence a você. Que significa mais dinheiro para a Sony. Sim. Entendeu? Ou seja, eu fico realmente feliz que eles têm planos para o Norman Osborn. Porque ele é um vilão que, com toda certeza, é um dos maiores vilões, não só do Homem-Aranha, mas como da Marvel de uma forma geral. Tanto que nos quadrinhos ele foi o líder dos Vingadores Secretos. Ele é o cara que conseguiu enganar todo mundo, fazendo as pessoas pensarem que ele é um herói. Então eu acho que tem tudo pra ser muito legal. E Nariz, só finalizando esses rumores de Spider-Man No Way Home, tá, foi revelado o uniforme que o Demolidor, o nosso querido Matt Murdock, usará em Spider-Man No Way Home. E o Insider afirma novamente que sim, Matt Murdock estará nesse filme. E o uniforme dele é um terno e gravata de advogado. Ah, imaginei que eles não iam entregar tanta coisa assim já logo de cara. Exato. Ou seja, ao que tudo indica, é um cameo apenas a participação de Matt Murdock, né? Uma participação especial. E eu acho, né, que vai estar apenas envolvida nas partes de tribunal ao lado de Peter Parker. Legal. Então não espere ver, né, ele como o Demolidor, né, o homem sem medo. Apenas como o advogado Matt Murdock.
E torcer pra ser um Matt Murdock mesmo, né? Não o Matt Like Cock, alguma coisa assim, tipo o Ralph Boner, que eles fizeram em WandaVision. Deus me livre, pelo amor de Deus. A Marvel, assume o multiverso, assume os personagens antigos. Meu Deus do céu. E talvez, por ele ser só advogado, de repente, esse Demolidor ainda não tem sua história de origem. Ele não é o Demolidor, por que não? E lembrando que eles vão ignorar tudo o que aconteceu na Netflix. É verdade, faz sentido, eles podem muito bem rebootar tudo, né? Exato. Não sei, mas eu acho isso bem interessante. E nariz? E parece que o Tobey Maguire vai aparecer em 3 novos filmes sendo o Homem-Aranha. Como é que é? Caraca. Entre eles é o Spider-Man No Way Home, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e o especulado Homem-Aranha 4, que já comentamos aqui, né? O Homem-Aranha 4 da linha do tempo dele, né? Tá. Do Sam Raimi, do próprio Tobey Maguire, que seria interessante, né? Esse retorno para o Doutor Estranho, relembrando que o Sam Raimi é o diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Sim. E nariz, olha esse rumor que também apareceu envolvendo Norman Osborn e Willem Dafoe, que meio que contradiz um pouco o que acabamos de dizer, né? Porque nós falamos que teria o Duende Verde, né? O Norman Osborn do Willem Dafoe e um outro Norman Osborn diferente do MCU que seria interpretado por outro ator. Esse rumor de agora, como eu disse, contradiz. Mas afinal de contas, que rumor é esse? Estão dizendo que o contato da Sharon Carter era o Norman Osborn, que a cena foi gravada, só que a fonte não sabe responder se a cena não foi utilizada porque a Sony / Marvel decidiram introduzir o Norman Osborn em Spider-Man No Way Home, ou se é por causa de questões contratuais que no final das contas a Sony achou melhor não colocar o personagem lá. Vamos lá, vou ler na íntegra o que falaram. A cena em questão se passaria logo após Sharon Carter receber o seu perdão. Ela terminaria de falar com seu contato misterioso. E é aqui que uma reviravolta acontece. O episódio não terminaria originalmente com a câmera mostrando a bandeira americana. Iria cortar e nós veríamos o contato de Sharon Carter, que seria Norman Osborn. E seria interpretado por Willem Dafoe de volta ao seu personagem. Ô, louco, meu! Ele desligaria o telefone na cara de Sharon Carter e diria: depois eu falo com ela. A cena então teria um corte e mostraria Norman Osborn olhando para algo que emitia uma cor verde. Norman Osborn então diria: então tudo começa. A cena então seria cortada e mostraria o prédio da Oscorp. E a gente descobriria que o prédio da Oscorp fica no mesmo local onde se encontra a antiga Torre dos Vingadores. E o episódio terminaria aí. E como eu disse, nariz, a fonte diz que não pode garantir se a razão dessa possível cena ter sido cortada foi por questões contratuais ou foi porque decidiram apresentar o Norman em Spider-Man No Way Home diretamente. Mas ela afirma que parece que é uma mistura dessas duas questões. Isso porque tanto a Sony como a Marvel estariam muito chateadas com os vazamentos do filme e eles não gostariam de que a revelação de Norman Osborn, né, interpretado por Willem Dafoe, fosse ser apresentada em Falcão e o Soldado Invernal. Se nada tivesse vazado, se ninguém descobrisse absolutamente nada do filme do Homem-Aranha, talvez a cena teria entrado no pós-créditos de Falcão e o Soldado Invernal. Ou seja, eles basicamente estão tentando esconder o fato de que o Willem Dafoe assinou o contrato com o universo cinematográfico da Marvel. Assim, por mais que esses rumores existam, né, todos esses rumores que nós citamos aqui, oficial mesmo, os únicos personagens que tem fontes seguras de dentro de Hollywood que afirmaram que eles voltariam é Dr. Octopus do Alfred Molina e Electro do Jamie Foxx. Oficialmente, ninguém sabe se Willem Dafoe realmente retornará em Spider-Man No Way Home. E a Marvel Studios, repito, não quer que nenhum outro vazamento aconteça de novo.
Mas se tudo isso que a gente tá falando for verdade, já cagou tudo, né, Marvel? Já errou tudo. Homem-Aranha 3 é realmente o segredo mais mal guardado de Hollywood. Mas que faz sentido essa descrição de cena, faz bastante, e seria bem interessante ter visto, né, o Norman Osborn ser apresentado em Falcão e o Soldado Invernal. Legal demais. Depois de tudo isso, a gente traz as manchetes do dia. Neil Druckmann revela que já escreveu o rascunho para The Last of Us Parte 3. Porém, ele garante que o jogo ainda não está em produção. Chloe Zhao, recém-vencedora do Oscar de melhor diretor e melhor filme pelo longa Nomadland, diz que a pós-produção de Os Eternos, filme que ela dirige para Marvel Studios, está em sua reta final. Sony irá investir agressivamente nos seus estúdios de jogos e parcerias. De acordo com eles pretendem investir 183 bilhões de dólares ano a ano, à medida que eles fortalecem cada vez mais o software interno da empresa. E eles também pretendem continuar investindo em parcerias com estúdios externos, além de investir também em seus próprios estúdios internos. Margot Robbie revela que a Arlequina é a catalisadora do caos em um esquadrão suicida de James Gunn. Foi revelado quem será a roteirista da série Coração de Ferro da Marvel Studios. Será ninguém menos do que Shinaka Rod, conhecida por ter escrito o seriado Expresso do Amanhã, feito originalmente pela TNT e que no Brasil se encontra na Netflix. Além disso, foi também revelada a quantidade de episódios que Coração de Ferro terá. A heroína terá nada menos do que 6 episódios com duração de aproximadamente 60 minutos cada. Trailer de Spider-Man No Way Home pode já ter data para ser lançado, entre o meio de junho ou o meio de julho. NetherRealm, conhecida pelos games da franquia Mortal Kombat, parece que abandonou a DC, relembrando que a NetherRealm também é responsável pelos jogos Mortal Kombat vs DC Universe e os games da franquia Injustice, e decidiu ir para a concorrência, ou seja, ao que tudo indica, a NetherRealm está trabalhando em um jogo de luta da Marvel. O ator Vincent Kartheiser, da série Mad Men, será o espantalho na terceira temporada de Titãs. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais uma edição aqui do Nerd Raiz Nerd Nutella. Agradeço você que sempre faz download aí pelos aplicativos, né, de podcast, o Orelo, Spotify, no YouTube também, estamos no YouTube, sempre lá com um videozinho novo, né, a gente coloca a nossa thumb e coloca o áudio pra você curtir. Muito obrigado a todos que assinam a gente, né, o Nerd Raiz Nerd Nutella em alguma dessas plataformas. Lembrando que você também pode seguir a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella, tem a publicação de todos os episódios, tem também um monte de coisa nos destaques e, claro, você pode mandar dicas, sugestões, comentários, tanto no @Nerd Raiz Nerd Nutella, quanto nos nossos pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e Fabio Nariz no Twitter. Muito obrigado você mais uma vez pelo download. Lembrando, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella pras pessoas, sim. Aquela pessoa já falou de algum filme nerd, falou de alguma coisa do mundo pop, do mundo geek, manda o Nerd Raiz Nerd Nutella, que eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar. E claro, não se esqueça, quando você menos esperar, tem mais uma edição aqui do Nerd Raiz Nerd Nutella. Tchau, tchau. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.